Graça e paz, queridos. Para quem, como eu, está com saudades das nossas aulas da EBD, estamos iniciando um novo projeto EBD em Casa, e eu tive o privilégio de ser convidado a trazer esta lição para os irmãos, que eu espero que todos possamos crescer um pouquinho mais com ela. O tema das nossas lições é o compartilhamento na família cristã, e estará baseado nas cartas pastorais. E esse estudo primeiro, ele tem um título de Uma Família de Muitos Pais e Filhos, baseado em 1 Timóteo, capítulo 1, versos de 1 a 3, que eu gostaria de convidá-los a ler agora. Se puderem abrir suas Bíblias e acompanhar, vamos fazer a leitura? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinassem outra doutrina. Queridos, o melhor exemplo que nós podemos atribuir a uma igreja é o de uma família. Primeiro, porque assim somos chamados na palavra de Deus. Em Efésios, capítulo 2, verso 19, Paulo diz: sois da família de Deus. E em 1 João, capítulo 3, verso 1, está escrito que somos chamados filhos de Deus. Somos, portanto, irmãos uns dos outros. Mas Paulo faz uma diferenciação entre irmãos e irmãos no início dessa carta escrita a Timóteo, chamando-o de filho na fé. E é sobre essa filiação que esse estudo pretende tratar hoje. Primeiro, quem são os pais? Os pais são exatamente os cristãos mais maduros, mais experimentados, mais vividos na presença de Deus. E, naturalmente, os filhos são os novos cristãos, que estão tendo suas primeiras experiências no reino do Senhor, que são muitas vezes chamados de neófitos, ou seja, novos na fé. Como em qualquer família, todos temos responsabilidades e privilégios nesse relacionamento. Os pais precisam compartilhar suas experiências, apontar os caminhos. Os filhos devem aprender e aplicar às suas próprias vidas esse compartilhamento. Nesse caso de Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo traz recomendações a seu filho na fé, a fim de que ele também cresça e ensine a outros. E é interessante que Paulo está ensinando a Timóteo, admoestando a Timóteo para que ele também ensine, para que ele também admoeste, ou seja, para que ele também seja um pai na fé. E nós temos responsabilidades desse compartilhamento, devemos dividir o que nós aprendemos na palavra do Senhor, e vamos indicar nesse estudo 3 compartilhamentos básicos entre pais e filhos na fé. Vamos lá? O primeiro deles é o compartilhamento da salvação. Compartilhando a salvação. O maior privilégio recebido por todo aquele que é feito filho de Deus é o da salvação. É a maior riqueza que podemos compartilhar com nossos filhos na fé. E é por isso que somos chamados para fazer parte da família de Deus, a fim de sermos salvos da crueldade deste mundo tenebroso. Precisamos anunciar: Jesus é a nossa salvação. Somos salvos da tristeza, da amargura, dos sofrimentos, da morte. No Senhor, todas essas coisas são passageiros e recebemos nele a vida eterna. Todas essas coisas vão passar, todas elas vão ficar para trás. O coronavírus, essa Covid, vai ficar para trás daqui a pouco. Esse nosso distanciamento vai ficar para trás. As nossas dificuldades vão ficar para trás, nossas limitações vão ficar para trás.
mas no Senhor nós recebemos uma vida eterna, maravilhosa, abundante, cheia da graça do Senhor. Mas também devemos e podemos, os cristãos mais maduros, que poderíamos chamar de pais na fé, compartilhar o amor. Se amamos é porque Deus nos amou primeiro. E nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. E amar é isso. É entrega, compartilhamento, sacrifício. Devemos ensinar que o amor não deve ser apenas de palavras, mas de atitudes verdadeiras. Quem ama faz algo por aquele que é amado. Portanto, queridos, já temos aqui duas coisas a compartilhar neste relacionamento entre pais e filhos espirituais: a salvação e o amor. Mas por fim, ainda separei aqui compartilhando a orientação. Em qualquer viagem que vamos fazer, precisamos conhecer o caminho a ser seguido. E para isso nós somos auxiliados por mapas. Na caminhada cristã não é diferente. Nós somos orientados pelo Espírito Santo e pela palavra do Senhor. Mas todos nós também contamos com um indicador online de caminho, que é a presença do irmão que está ao nosso lado. Por isso, os mais maduros na fé têm a oportunidade de indicar o rumo que os mais novos devem seguir para não se afastarem da vontade de Deus. A palavra do Senhor é o nosso mapa, o Espírito Santo nos orienta, mas o irmão que está no nosso lado, aquele que é mais experimentado, aquele que já passou por experiências de repente iguais àquelas que nós estamos enfrentando agora, esses também são indicadores da vontade de Deus nas nossas vidas. Portanto, queridos, olha só que legal. Somos irmãos, uns com os outros. Somos todos irmãos, filhos de Deus Pai. Mas, ocasionalmente, posicionalmente, de acordo com as situações que nós passamos, alguns de nós se tornam pais espirituais dos outros, seja porque anunciou pela primeira vez o evangelho àquela pessoa, ou então porque já foi experimentado pelo Senhor numa situação que um outro irmão ainda não. E tem a oportunidade de ser um pai espiritual. Mas eu quero concluir esse estudo trazendo o verso 18 desse capítulo 1 de 1 Timóteo, quando Paulo encerra dizendo o seguinte: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. Segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate nelas o bom combate. E no verso 19 ele continua: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Todos temos esta rica oportunidade, a oportunidade de sermos da mesma família, de sermos irmãos. Mas alguns de nós exercerão também a função de pais, outros de filhos. Seja qual for a sua posição neste momento, que todos nós possamos ouvir a voz do pastor quando diz: combate o bom combate. Mantenha a fé e a boa consciência, sempre em amor. Que o Senhor complete o muito que faltou e que possamos crescer como família de Deus, como irmãos, como pais e filhos espirituais, sabedores que todos nós precisamos aprender muito, temos muito o que caminhar. E nada melhor nesta caminhada do que contar com o auxílio uns dos outros. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos capacite, em nome de Jesus. Fiquem com o Senhor.